mestres, beleza? Thunder aqui, trazendo pra vocês mais um anime do nosso guia de final de temporada, da temporada de janeiro e inverno de 2018, e dessa vez o nosso amado e odiado Violet Evergarden, e Rafa está comigo aqui pra falar sobre, então apresente-se. Olá, minha gente, estou aqui para falar mal, enquanto o Thunder está aqui para falar bem. Vai ser uma review bem interessante para ver cada ponto de Violet. Exatamente, e pra quem reclama que a gente sempre concorda, ó, tá aí, Violet. Vai ser uma discussão de duas ideias contrárias, né, mas a gente chega em alguns pontos comuns que acabam sendo apenas interpretativos, e eu acho que isso que é interessante, né, a gente entender como Violet é feito e a partir disso, como a gente cria a nossa opinião através dessa base, né? Pra falar sobre isso, Rafa, qual que é a história de Violet Evergarden? A história de Violet é desnecessariamente longa, mas vamos lá. Teve uma guerra, nessa guerra a nossa querida protagonista Violet Evergarden perdeu seus braços, nessa guerra que ela participou, inclusive, e não encontrou o major que acompanhava ela quando ela acordou após a guerra. Ela foi acolhida por um tenente-coronel que trabalhava pelo exército, chamado Hodgins, e foi adotada por uma família dos Evergarden, por isso que o nome dela é Violet Evergarden. E ela começou a trabalhar na empresa nova do Hodgins de autômatas de auto-memória, que escrevem cartas para pessoas que não conseguem soltar seus sentimentos, ou não sabem escrever mesmo, e com isso a Violet tem uma jornada de sentimentos, de entender sentimentos, até de uma certa forma de uma autodescoberta dela sobre essas coisas, entender mais uma frase que o Major disse pra ela sobre amor, que ela não entende muito bem. E é isso, ela vai encontrar várias pessoas nesses casos que ela tem trabalhando como autômata. Sobre a proposta de Violet Evergarden, a gente já cria uma discussão muito interessante logo no começo, porque Violet, logo no começo, não é muito claro sobre o que ele quer fazer, apesar de fazer logo no começo a sua proposta, né, que é ser uma narrativa episódica, onde cada episódio vai contar um acontecimento, né? A gente vai ter, entre aspas, a carta da semana, onde a Violet vai fazer um determinado trabalho ou se expõe em uma situação que não necessariamente é conexa com outro episódio, apesar de cronologicamente fazer sentido, né? Mas cada história quer contar uma passagem, uma mensagem de um personagem ou até mesmo da própria Violet, né? E isso vai se estendendo ao longo da história, mesmo tendo alguns arcos, ainda assim, né? A gente tem essa narrativa episódica se mantendo até o final. E esse é um ponto, né, muito fácil de ser agregado, mas ele complica um pouco mais, porque Violet tem várias facetas ao longo dos seus episódios. Pra quem assistiu Kino no Tabi, eu acabo assimilando muitas ideias aqui de Violet com Kino no Tabi por causa de ser episódico e numa estrutura um pouco parecida, mas enquanto Kino no Tabi é uma história muito mais sobre reflexões, Violet é uma história muito mais sobre sentimentos. Então as passagens, os personagens e tudo que molda a história em âmbito macro é pra falar de sentimentos, é pra falar sobre representações humanas. Não que os personagens necessariamente sejam reais ou super verossímeis, mas eles utilizam esses personagens e as suas passagens pra representar amor, tristeza, arrependimento e vários outros sentimentos humanos, certo? A partir desse ponto, aí a conversa começa a andar, porque isso gera o divisor de águas, essa linguagem própria de Violet, onde ele acaba sendo um pouco mais sobre a mensagem do que sobre as passagens. O mundo não importa tanto, o desenvolvimento dos personagens, tirando da própria Violet, acaba não importando tanto, e a própria verossimilhança daquele mundo, apesar de ser bem construído, ainda não é o foco da narrativa. Então não tem muitos elementos para acabar criando todo esse background e você entender a era histórica que eles estão ali e toda a amarração desse mundo, tanto que eles utilizam de alguns recursos narrativos um pouco mais lúdicos para representar passagens e momentos, tentando ser um pouco mais fantasioso do que real, né? Então a gente tem essa resistência da quebra da suspensão de descrença para você acabar aceitando e entrando na obra conforme os episódios vão passando. E isso, obviamente, não é de agrado de todos, tanto que Violet ficou na boca de todo mundo aí, a temporada que ele estava
passando, onde muitas pessoas adoraram essa ideia de brincar muito mais com o interpretativo, com o sentimento, trazendo muito mais as mensagens do que a verossimilhança, do que de fato propor uma narrativa um pouco mais real, com os personagens mais reais, que às vezes isso, inclusive, não era de uma boa qualidade de execução do roteiro. É isso que acaba, às vezes, me pegando em Violet. E mais uma outra coisinha que eu vou falar nos personagens, mas essa fantasia toda construída puramente pra me fazer chorar é algo que já não me pega. Porque quando você tá fazendo um anime, uma história emocionante, você tem que ter uma construção, todo um peso pra te pegar e fazer se importar com aquilo de fato. O Violet me incomoda porque ele é só o choro. É só a parte triste, toda vez que a Violet tira a luva dela e ela tem o braço mecânico, e a pessoa vê o braço mecânico, ela fica, oh, meu Deus! Isso é interessante, até porque é algo que parece novo pra pessoa desse mundo, mas é incômodo porque toda hora você vê eles ficam te socando isso puramente pra mostrar, oh, ela perdeu os braços, que triste. Ou toda vez que você olha, por exemplo, o Hodgins, muitas vezes ele tem cara de triste, parecendo que vai chorar. E muitos personagens, quando tem o seu momento de revelação de sentimentos, ficam com uma puta cara de choro, que é puramente pra te fazer chorar. Você não precisa se importar com isso. E me incomoda que seja meio vazio. É um choro, é triste, mas eu não vou me lembrar disso. Isso não importa pra mim, porque o que importa é a história da Violet, é a passagem que a Violet vai aprendendo conforme essas mensagens vão sendo passadas. Então, tudo isso acaba sendo meio irrelevante pra mim, pelo menos na grande maioria dos casos. Tem exceções, como um episódio do escritor, da princesa, que são bons episódios, mas a maioria, assim, são muito superficiais. Eles são superficiais porque Violet, de certa forma, não tem muitos personagens. Os personagens que tem em Violet são muito mais conceitos, são muito mais criados para passar aquela mensagem. Existe um personagem específico que eu acho que ele resume muito bem essa ideia, que é um guerrilheiro, né, mais adiante dos episódios, que o episódio inteiro é montado justamente para a ideia dele, e não por ele. Ele não importa, mas a mensagem que ele quer passar é bonita. E tantos outros exemplos que ao decorrer da obra você acaba vendo, que os personagens não são tão importantes, mas a ideia que permeia ele que acaba sendo muito interessante e acaba criando aquele elo afetivo onde você acaba referenciando um sentimento, uma ideia, uma passagem à sua vida real. Então, obviamente, pessoas que são um pouco mais emotivas, pessoas que têm facilidade de se emocionar, Violet é um prato cheio, mesmo que muitas vezes narrativamente ele peque pra fazer isso, né? Então, talvez ele não saiba dosar muito bem ao longo das passagens de tempo. Que acaba, né, entrando como personagem, é um problema recorrente, vamos dizer assim, apesar de felizmente nem todos os personagens serem assim, mas essa falta de personalidade dos personagens, ou um pouco mais de verossimilhança em conceber todos eles, acaba tirando alguns personagens da jogada, ou até, estranhamente, criar afetividade com personagens muito pontuais que acaba não aparecendo muito na história, como pessoalmente, uma das personagens que eu gostei muito, que inclusive apareceu logo no comecinho foi a Loculia, e ela é uma personagem que aparece quase nunca, então é interessante como às vezes eles acertam muito bem, mesmo só criando personagens conceitos. O problema não é serem personagens conceitos. Existem muitos exemplos de personagens conceitos que são, de fato, interessantes, como o Shiro de Fate, ou até mesmo, de uma certa forma, o Hiro e Inuyashiki. O problema é que muitos deles são muito parecidos em certo ponto. Eles têm um problema X, eles têm cara emburrada, chega a Violet, rola toda essa construção da carta, aí eles ficam com cara de choro. E essa repetição que acaba me incomodando majoritariamente, porque você já não liga pra esses personagens, porque eles são personagens só feitos pra construir a Violet. Se fosse só isso, parasse aí, eu não me incomodava tanto. Mas como eles são quase que a mesma pessoa, tirando, de novo, personagens pontuais, eu fico muito naquela de
podia até ser o mesmo personagem. Ser o mesmo personagem com X problemas e a Violet vai ajudando. Nem todos os personagens têm histórias majoritariamente interessantes ou até mensagens majoritariamente interessantes. São coisas muito fracas, resolução besta, que acaba até entrando meio que no ritmo, porque ele é episódico, claro, mas sinto que alguns episódios não deveriam estar ali. Principalmente na primeira parte, onde tem muito episódio que concebeu, começou a construir, mas no final cortou sem querer dizer nada. Como, por exemplo, o episódio da Iris. Ele teve uma concepção, teve um desenvolvimento, mas não concluiu nada, nem sequer pra própria Violet. Então, você acaba meio que não se importando. São episódios que acabam dando muita gordura e mostrando esses problemas que eu vejo em Violet, pelo menos. Você não se importa com ninguém e são vazios, às vezes. É porque muitos episódios, né, principalmente o da Iris, né, o grande core dele, né, a grande resolução do episódio não está na resolução do conflito, mas no passo a passo, no momento, né, e aí já entra um dos problemas que muitas pessoas têm em Violet, e eu nem tiro a culpa de quem tem esse problema, que de fato é a imersão. Violet não é tão imersivo pra todo mundo, ele não é uma obra que acaba agradando todo mundo pela sua própria forma de narrar os episódios. Então, quando você pega em alguns episódios mais descompassados, como esse, e tantos outros, até o próprio episódio que eu falei do soldado, você tem esse problema narrativo que não acaba sendo um problema de fato, mas é uma linguagem de Violet. Ele quer contar a sua história e algumas vezes ele deixa de lado algumas conclusões ou a parte lógica da execução da trama para se agarrar um pouco mais aos sentimentos. Então, se você não está ligado emocionalmente com aquele personagem ou com aquele sentimento, ou aquilo que está sendo contado não é palpável de alguma forma, a reflexão, a mensagem acaba sendo um pouco vazia. E não é só um problema narrativo, né? Eu não diria nem que é um problema isso, mas é muito mais de identificação. Ele não acaba sendo tão palpável para quem precisa um pouco mais de consistência dentro dos episódios, dentro da lógica e da dinâmica que criam cada história. Então você tem essa baixa, né? Essa queda de imersão, de conexão entre os elementos que são elementos um pouco mais lógicos entre o personagem ir de ponto A a um ponto B, ou entre o personagem tirar a conclusão X, que é uma coisa mais racional e menos sentimental dele. Então ele peca nessa parte racional, deixando apenas o lado emocional falar mais alto. Isso não é um defeito, mas é uma escolha. Acaba sendo uma escolha, não tira esse mérito, mas me incomoda, porque eu gosto de ver um certo nível de lógica padrão, tipo em decisões, em escolhas que o roteiro faz. Às vezes, lógica não tem que ficar me apegando tanto, porque estamos no mundo dos animes. Se a gente começar a pegar a lógica em tudo, a gente não vai gostar de quase nada. Então, temos que ter um certo nível de aceitar a lógica do mundo. E é aí que tá. Não é a lógica do mundo em Violet que me incomoda, é justamente essa lógica padrão que fica muito, às vezes, besta pra mim. Não que eu fique sendo feito de idiota, mas eles tomam escolhas muito açucaradas, ou muito simples, ou, como eu falei, até às vezes meio que nem resolve, puramente o começa, constrói, cortou. Eu fico meio angustiado, porque eu sinto que isso acaba não servindo de nada. É o drama pelo drama, né? Infelizmente, ou felizmente, ele escolhe essa forma de executar a sua parte narrativa, né? A executar a sua história. Mas uma coisa que a gente tem que dar crédito, e eu até discordo categoricamente de muita gente que até reclama disso, que é produção. Violet Evergarden, assim, de uma forma direta e sucinta, é um dos animes mais lindos que já lançaram até hoje, em questão de execução, em questão de animação. Ele é extremamente bem animado, ele é extremamente bem feito, consistente e firme na sua proposta visual do começo ao fim. Artisticamente a gente pode até discutir, mas em questão de consistência de produção, Violet é incrivelmente bem feito. É basicamente fato, não é nem indiscutível, é fato. A produção visual de Violet Evergarden é linda. Kyoto Animation, também pegando 2 anos pra produzir 3 episódios de Violet, não podia fazer feio, e fez lindamente. Muita gente fala:
mas é só porque tem um filtro bonito. Cara, quando você vê a famigerada cena que eu falei, da Violet tirando a luva e do pessoal ficando, uau, você vê detalhes no braço, o braço se mexe, você vê a expressão das pessoas, tem detalhes, tem rugas, tem olheiras, traços faciais, coisa que nem pouquíssimo, 1 ou 2 animes atualmente fazem isso, de uma forma tão detalhada quanto o Violet faz. Em quesito animação, você não tem muito o que discutir. É bem feito pra caramba. Arrisco dizer que é, como algumas pessoas dizem, e eu de certa forma concordo, a melhor produção que teve atualmente, em quesito animação, porque é absurdo. É muito detalhado, é muito bem feito. Violet é muito vivo na sua animação. Eu vou além disso, e eu vou até levantar um ponto muito interessante que eu acabei vendo ao longo dos episódios. Eu entendo muitas pessoas reclamando de vários aspectos de Violet, vários detalhes que, eles não contaram, eles não verbalizaram, eles não mostraram, mas mostraram. Por exemplo, vamos lá. Violet, ele é um anime bem digerido, né? As informações que ele passa aqui, os sentimentos, os personagens, é uma forma muito simplória de uma certa forma, né? Não existem muitas complexidades aqui dentro da sua trama e dos próprios personagens, eles não são complexos demais. Essa simplicidade, né, do seu roteiro, ela acaba sendo maximizada e aprofundada em sua direção. O diretor, ele foi até que muito inteligente em utilizar a melhor ferramenta que ele tem aqui, que é a animação, é o visual, é a produção, pra contar a história. Então, se você tá faltando, né, se você acha que tá faltando alguma coisa em Violet, ele não me deu essa informação, essa personagem parece muito robotizada, isso não parece real de alguma forma, eu sugiro você abrir os olhos e abrir os ouvidos. Escute o que Violet tem a dizer, veja o que Violet tem a mostrar, porque através da sua execução você consegue ver uma gama de elementos que você fala, poxa, se eu fosse ver só por ver, eu não tinha me atentado nesse tipo de detalhe. E isso vai mostrando uma capacidade de produção de Violet muito além do que a gente pode ver superficialmente, porque às vezes sim, se você olhar Violet em quesitos superficiais, talvez ele não mostre muito, mas observando detalhes, trejeitos de personagens, a música e a própria sonorização de tudo, onde você tem até diferenças de takes, onde o personagem tá mais próximo, mais longe, o mix de áudio é diferente a cada take, você começa a ver que essa produção, esse diretor, compositor de série, o diretor de áudio, eles têm competência pra criar uma história e foi maximizada por causa da narrativa. Tem muitos animes que, cara, você não tira muito mais do que o que ele próprio entregou ali. Você pode caçar detalhes, mas os detalhes são muito mais narrativos do que visuais. E aqui em Violet, você tem tanta riqueza de produção que a sua narrativa muda e é duplicada, eu diria, né, muito maximizada, se você para e olha esses detalhes. Só pra ter uma finalizada nessa parte técnica, porque eu, por exemplo, não gostei muito da direção. Porque a direção, isso é legal, ela jogou coisas no ar, teve nuances, mas eu às vezes percebi que quando tinha cenas que era pra me fazer chorar, que era pra me emocionar, era o meu sentimento de que eu não me importo era maximizado às vezes pela direção. Porque, vamos lá, dar um exemplo sem dar grandes spoilers, tem uma cena onde a Violet tem que entregar uma carta triste pra uma família e pra uma mulher. E essa cena, ela só fica triste por causa do diálogo anterior e pela expressão da Violet. Porque visualmente, até sonoramente, essa cena não tem nada demais. A diferença dessa cena pra uma cena normal de Violet é que eles jogaram um blur em cima pra dar mais impacto. Mas eu não consegui sentir que a direção quis pegar essa cena e forçar e mostrar como é um momento triste, não me importou. Claro que ela acerta muito bem em outras vezes, como com uma certa filha e uma certa mãe, que eu não quero dar spoiler. Mas sinto que ela não trabalhou tão bem quanto ela poderia. Não foi ruim, mas cometeu certos deslizes. Aí ele volta na ideia de eu vou fazer o dramalhão, né? Então ele realmente, nessas cenas, eu acho que ele perde um pouco de polimento, de fato, dos detalhes, porque algumas cenas, ele
ele maximiza esses detalhes porque não são cenas chaves do episódio. Mas às vezes, quando ele precisa fazer uma certa Violet andar sobre a água, ele acaba exagerando na sua forma de fazer a direção, e eu concordo com isso com certeza. Qual seria a nossa conclusão sobre Violet? A minha é simples. Eu não gostei nem um pouco. Eu achei um anime dramalhão, com às vezes uns toques de MacGyver, e não, eu que gosto principalmente de ver animes ou por uma boa construção de mundo ou por bons personagens, não foi muito bem isso que encontrei aqui. Personagens, acho que a melhor construída, obviamente, porque se não fosse, meu Deus, é a Violet, e ainda assim não é tudo que eu esperava. Eu admito que fui pra Violet de certa forma hypado, porque é uma obra bem conceituada da Kyoto Animation, que tava numa ótima produção, e cheguei numa história muito mais simples do que poderia ter sido. Mas não é uma obra ruim. Quando eles querem falar do sentimento, das mensagens, é de fato uma obra boa. Não é uma obra descartável, vazia completamente, 100% ruim. Ela é só muito dramalhão. Então, se você quer, se você gosta de dramalhão com uma pitadinha de MacGyver, você vai gostar de Violet Evergarden. Se você é principalmente uma pessoa muito sentimental e gosta de pegar esses detalhes, Violet é um bom anime. É um ótimo anime pra você. Agora, se você quiser esmiuçar cada pontinho de Violet e ficar procurando lógica em tudo quanto é frame, não vá pra lá, porque você já vai com a ideia errada e você vai odiar. Eu diria que a melhor cabeça que você deve ter pra entrar em Violet é: procure sentimentos, procure mensagens. Nem sempre, obviamente, todas vão ser tão óbvias assim, mas se você procura isso, se você está indo muito mais com o coração do que com a cabeça, porque Violet é um anime sobre coração e não sobre cabeça, certo? Existem alguns animes que realmente eles precisam ser muito mais lógicos do que sentimentais. Essa talvez seja a melhor vibe pra você ir. Queira sentimentos, queira mensagens, queira passagens que possam te emocionar, que possam te ligar ao seu passado, a fazer você refletir sobre sentimentos, não sobre conceitos de mundo ou coisas muito ideológicas e filosóficas. Não. Violet é bem simples, inclusive, nesse quesito, certo? E do outro lado, né, como a gente falou no começo, eu amei Violet. Eu, pessoalmente, achei muito incrível tudo que eles quiseram me passar, né, principalmente a produção. Eu acho que a produção foi o melhor fator aqui, e eu dou os parabéns pra todos os envolvidos, porque é um anime lindo demais em sua produção, muito bem feito, muito competente em produzir tudo. E de Lambuja acabei gostando de algumas passagens, da própria Violet, achei muito interessante a própria evolução dela, a história que eles quiseram contar, mas obviamente não é um anime perfeito e tudo mais, como muitos acharam que ia ser, né? Tirem um pouco o pé do acelerador com Violet, inclusive você vai ver só algumas cenas de ação, né? Por alguns momentos do roteiro, né, que são um pouco discutíveis, mas a Violet é sobre sentimentos. Pra você que gosta de animes que são um pouco mais sensíveis, não muito além disso, porque Violet não expande o seu leque pra falar sobre muito mais coisas, tanto que mal existem personagens aqui, então fica muito difícil de ir além. Mas no quesito de proposta, né, do que ele se propõe a fazer, ele vai lá e entrega de uma forma espetacular, né? Então, é isso. Essa foi a nossa análise, né, de Violet. Interessante, né? Onde eu e o Rafa tivemos um contraponto de ideias aqui, mas é algo... Pois pra quem fala que a gente só fica concordando, deu pra ver que nem sempre é assim. Exatamente. Então, é legal que algumas obras acabam pegando sentimentalmente a gente em algumas divergências aqui, mas eu acho muito legal da gente conversar e chegar em certos pontos de concordância, né? Porque, obviamente, estamos aqui pra debater, pra apresentar, pra conhecer novos animes e passar a nossa experiência e talvez agregar um pouco mais pra vocês, né? Então, se esse vídeo agregou pra você, se você conheceu o Violet através daqui, ou se você já assistiu o Violet e gostou da nossa análise, deixa aqui nos comentários, quero ouvir as experiências de vocês, vai ser muito interessante. Não esqueça de deixar o joinha, de compartilhar o vídeo com todo mundo e se inscreva aqui no canal e siga a gente na Twitch, que é lá que a gente grava esses vídeos aqui. Então, é isso. Valeu, Rafa, pela presença e um bom anime. Até o próximo vídeo. Falou!